Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lip-Sync, São Paulo. História das religiões. Religiões nativas da América. Eu evito dizer espiritualidade indígena. Quando dizemos espiritualidade, nos referimos a tudo, o bem e o mal, o positivo e o negativo, seja lá o que for. O espírito acolhe todas as coisas. Nós caminhamos pela estrada espiritual. Acontece que nós tínhamos conhecimento de um ser supremo bem antes da Bíblia e as igrejas chegarem até nós. Tínhamos uma ligação com o grande Criador, e na minha tribo em particular, que é a Muskogee Creek, nós o chamamos de Opanga, aquele que cuida de tudo na vida. O nordeste da Sibéria há muito é uma terra desolada, onde caçadores, pescadores e colhedores lutavam para extrair sua subsistência da escassez. Há cerca de 30 ou 40 mil anos, alguns siberianos resolveram procurar uma vida mais próspera e atravessaram o congelado estreito de Bering até o hemisfério ocidental. Aqueles que ficaram para trás tornaram-se os povos da Mongólia. Aqueles que imigraram tornaram-se os primeiros nativo-americanos. Um dia ele me perguntou: Paris, como seu povo chama o elefante? Então eu disse a ele: Yuakoma Pasdik, Deus de nariz comprido. Aí ele disse: como chamam o leão? Patariscumbi, bicho de peito peludo. Aí ele disse: como chamam o tigre? Puxe Montana, gato selvagem. Aí ele disse: como chama o macaco? Instidish. Uma delas me fez pensar e ele disse: sabe de uma coisa? Ele chamava de mamute. Acho que mastodonte era o outro nome que ele dava. Ele disse: neste lugar, há algum tempo, desenterraram os ossos. Encontraram os ossos dele em algum lugar, na escavação, e disseram que ele já estava morto há 10 mil anos. Quando ele morreu, quer dizer, ele já havia morrido há 10 mil anos. Se vocês têm um nome para ele... Ele disse: é porque vocês já estavam por aqui, já que o chamavam de Deus de nariz comprido. E ele deve ter existido por 10 mil anos antes de se tornar extinto. Então vocês devem estar por aqui há pelo menos 20 mil anos. Isso acabou iluminando minha mente. Foi interessante descobrir isso sobre nós, índios. Como outros povos que viviam no norte, os povos pré-mongóis tinham se adaptado bem a seu ambiente gélido e desértico. Junto a outros povos do norte da Ásia e da Europa, eles desenvolveram o que estudiosos chamam de cultura circumpolar. Essas culturas circumpolares compartilhavam crenças religiosas que supriam carências espirituais associadas à sua vida de privações.
O mundo deles era miraculoso, cheio de espíritos sobrenaturais que controlavam uma realidade natural ameaçadora. Ao contrário da maioria das religiões europeias, a religião circumpolar era uma realidade vivenciada que ia além dos sentidos, com rituais e mitos narrativos próprios. Depois que os povos siberianos antigos chegaram ao Alasca, eles se dirigiram ao sul e leste por passagens degeladas ao longo de milhares de anos. Não sabemos muitos detalhes sobre a ordem em que migraram, mas parece que se deslocaram em pelo menos 3 grandes levas. A primeira leva consistia de povos que os linguistas chamam de ameríndios, termo que descreve tanto o povo como a língua. A maioria dos nativo-americanos pertence a esse grupo, que viajou para o extremo sul da América do Sul por volta de 9000 a.C. A segunda família linguística eram os Ana-Dene, que incluía várias tribos que se estabeleceram na costa noroeste, e as tribos Athabascan, das terras do oeste do Canadá. Os Ana-Dene podem ter chegado por volta de 7000 a.C. A terceira invasão foi a dos Esquimós e dos Aleutas, que vieram para as Américas por volta de 5000 anos atrás. O cerimonialismo animal e a crença num mestre dos animais foram talvez os traços mais marcantes da religião circumpolar. Ao contrário do cristianismo, não vemos a humanidade como superior. Não achamos que os humanos tenham sido tocados por uma divindade que assim os fez superiores a um veado, a um urso ou a qualquer outra coisa viva. Não achamos que os humanos tenham um lugar especial no ciclo da vida na Mãe Terra. Achamos que todos são iguais. Mas também havia cultos localizados, dedicados a um lugar sagrado. Outros cultos se dedicavam a um determinado conceito da ordem cósmica. E como em outros cultos indígenas ao redor do mundo, as culturas circumpolares acreditavam em curandeiros em transe ou xamãs. O curandeiro ou curandeira entende de música. Ele entende de filosofia, de arte, de história e de religião. Se um desses conhecimentos for excluído, os outros não farão sentido. Os curandeiros eram bem mais comuns que curandeiras e acreditava-se que eles recebiam suas bênçãos de um ou de vários espíritos conhecidos por suas diversas capacidades sobrenaturais. Xamã é uma palavra tungúzia, que significa curandeiro inspirado. Ele é um visionário em transe, cujo papel é mediar as relações entre seu grupo social e os poderes sobrenaturais. Geralmente, o xamã envia a própria alma ou o próprio espírito guardião para recuperar a alma de um enfermo do reino dos mortos. O xamã usa suas técnicas espirituais para expulsar doenças que eles acreditam serem causadas por espíritos malignos. Na maioria das doenças e dos ferimentos, o xamã tentava expulsar o espírito maligno dançando freneticamente até entrar em transe, às vezes sacudindo o chamado cajado do demônio ao dançar. Uma dessas danças de cura mais interessantes incluía um boneco esculpido em forma de gente, por vezes vestido em pele de caribu. O boneco era animado. Acreditava-se que ele ganhava vida e corria solto enquanto as pessoas dormiam. Meu pai e meu avô, talvez 2 ou 4 gerações, vieram assim. Se você é criado por um curandeiro, teve o meu avô e teve o meu pai. Os dois eram curandeiros. A minha mãe e o meu avô queriam que eu fosse um curandeiro quando crescesse. Por isso falaram sobre isso, se reuniram e me escolheram. Pelo que o meu avô dizia, os curandeiros são pessoas muito especiais. Do contrário, qualquer um poderia ser curandeiro. Mas hoje é diferente, então você sabe disso. As canções que entoamos contam histórias. Algumas, aquela que eu cantei há pouco era uma oração, uma prece. Mas uma canção de fundo social é diferente. Por exemplo, um jovem com uns 10 anos de idade começa a sonhar sobre coisas que curam. Ele
ouve cantos e conta para todos. Quando isso acontece, peço que ele não conte a ninguém, só a mim. Assim eu ensino, sabe? Eu dou conselhos a ele. Ele vai aprender vários cantos diferentes e o Deus vai dizer a ele que tipo de cantos ele deve entoar. Se for um canto de horror, ele diz. Se for de choro, ele diz, mas ele não pode contar a ninguém. Aí no futuro, dali uns 6 meses ou um ano, ele vai sonhar que pode sair pelo mundo cantando. E aí pode ficar com os cantos. Mas se sonhar com um canto e contar a alguém no dia seguinte, aquele sonho vai desaparecer e não volta mais. Os xamãs Athabascan compartilhavam muitos, mas não todos, os conceitos de outros povos circumpolares. Os Tanaina, por exemplo, acreditavam num deus superior que vivia na estrela polar e vagava pelo céu. Em tempos de penúria, os Tanainas levantavam o braço direito e faziam um apelo ao deus superior pedindo comida ou outras coisas. Eles acreditavam que na hora da morte, o sopro de vida da pessoa elevava-se ao céu e que a sombra de seu espírito ficava aqui por um tempo, antes de desaparecer nos subterrâneos da terra. Este conceito de 2 almas num só corpo era comum entre as tribos americanas e do norte da Eurásia. A religião algonquina, da região leste da América do Norte, tinha muitas características das religiões circumpolares do Ártico europeu e asiático. Em todas essas tradições religiosas, havia uma forte crença num deus superior, em deuses atmosféricos e nos mestres da caça. Tinham ideias semelhantes sobre a vida após a morte e a estrutura deste mundo. Os algonquinos acreditavam num poderoso ser supremo, cercado por deuses do trovão, normalmente representados por pássaros do trovão. Também havia deuses dos ventos. Os algonquinos cultuavam a Mãe Terra e tinham uma concepção clara de sua jornada ao mundo dos mortos. O totemismo surgiu na América em quase todos os grupos tribais que eram divididos em subdivisões ou clãs. Cada clã tinha seu próprio símbolo ou guardião animal, como o veado. Os Ojibwas acreditavam que o animal do clã também podia ser o espírito guardião de uma pessoa, revelado a ela por meio de um sonho ou visão. Assim, o animal do clã indicaria as coordenadas para a caça. O mestre da vida, supervisor do homem e de seus atos, era conhecido pelos Ojibwas como Kiti Manitou, que significa grande Manitou ou grande espírito. A palavra Manitou representa tudo o que é sobrenatural ou espiritual. Os Creeks, outra tribo algonquina, chamavam seu deus superior simplesmente de Manitou. Por vezes, ele também se confundia com o mestre da caça, o espírito Caribou. Como várias outras tribos nativo-americanas, os Ojibwas idolatravam a Mãe Terra. Ela supostamente residia em árvores, arbustos e pedras. Ela era uma importante força espiritual e recebia oferendas de tabaco. Seu dom de curar e fazer a vegetação crescer era reconhecido por toda a América. Havia certos conceitos sobre o universo em que vivemos, como mantemos nosso bem-estar, qual é a nossa relação com as coisas que estão por aí, como o céu, as plantas, os insetos. Havia ensinamentos específicos que ainda existem atualmente. Eles ainda são muito úteis para nós, ainda podem nos guiar. Esses conceitos eram ligados a conceitos de saúde. E os conceitos de saúde eram ligados a conceitos de comportamento, coisas que devemos fazer por nós mesmos para manter a nossa saúde física ou a nossa saúde mental. E esses conceitos eram ligados a conceitos cerimoniais ou rituais. Então, tudo isso era interligado assim. Os Mideioins erguiam cabanas cerimoniais que tinham a intenção de copiar simbolicamente o universo. Entre os rituais mais importantes estavam os ritos de iniciação, pelos quais os candidatos tinham que passar para ganhar status de curandeiros. Eles aprendiam os conhecimentos da tribo estudando botânica, mitos de criação, exigências cerimoniais e assim por diante.
Depois desse curso, o candidato era submetido a um ritual de morte e ressuscitação. Um sacerdote enfiava figurativamente uma concha branca no corpo do candidato, tocando-o com um sachê medicinal. O candidato fingia morrer, e neste estado ele tinha uma visão que supostamente lhe concedia poder e um canto sagrado. Este era o canto de oração. Você viajava a qualquer lugar. E o Supremo o abençoava e o protegia aonde quer que você fosse. Os primeiros Ojibwas e seus vizinhos algonquinos acreditavam na vida após a morte. Os mortos alcançavam o pós-vida seguindo um caminho até um rio e atravessando o rio sobre um tronco escorregadio. À medida que o cristianismo influenciava seus conceitos, os nativo-americanos passaram a crer não só num paraíso para os bons, mas também num inferno para os maus. Muitas crenças e práticas religiosas nativo-americanas se originaram das culturas de caça da Ásia Circumpolar. Mas as culturas de pesca da Ásia Circumpolar também definiram a vida no Novo Mundo, principalmente ao longo da costa do Pacífico Norte. Vemos a influência das culturas de pesca mais claramente na especializada cultura áfrica dos esquimós e também nas culturas nativas na costa do noroeste do Pacífico. A cultura esquimó se desenvolveu como uma resposta ao frio do norte. O transporte de longa distância era feito por caiaques e umiaques, um barco grande utilizado por mulheres. Os esquimós caçavam com arpões e viviam em iglus. Sua religião é cheia de melancolia. Ela reflete o poder natural devastador do Ártico, onde o meio ambiente é trapaceiro, caprichoso, avassalador e frequentemente perigoso. Mas nem a natureza nem a religião afetaram sua aparência alegre. Quando pescadores esquimós praticavam crimes contra animais ou violavam outros tabus, os animais marinhos supostamente ficavam impuros, sentiam dores e desapareciam. Por extensão, a deusa Setna, cujos dedos seriam os animais marinhos, supostamente também se tornaria impura e sentiria dores. Com o desaparecimento do suprimento de comida, os esquimós seriam ameaçados pela fome. Então o xamã mandava sua alma até o fundo do mar para limpar a sujeira dos cabelos de Setna. Na verdade, vários povos circumpolares diferenciavam entre os animais terrestres e os marinhos e também entre os seres sobrenaturais que os protegiam. No Alasca, a baleia era considerada um ser sagrado. Este enorme mamífero marinho era reverenciado com um culto próprio. Os caçadores de baleia tinham que ter a visão de uma baleia, na qual recebiam cantos para entoar durante as expedições de caça. Viajando para o leste, saindo da costa noroeste da América, chegamos ao Grande Planalto, na face ocidental das Montanhas Rochosas. Aqui, a cultura da pesca se fundiu às culturas da caça e da coleta de sementes. Nesta cultura combinada, havia dois rituais interessantes. O primeiro era a cerimônia do salmão, e o segundo era a busca da visão que daria o poder. Era um rito da puberdade, executado tipicamente por rapazes a fim de iniciar sua comunicação com o mundo espiritual. Às vezes, os rituais de busca da visão duravam anos. Uma versão especialmente intensa podia incluir visões induzidas por jejum, oração e outros meios. Estes e outros rituais semelhantes persistiam até que o rapaz sonhasse com algum animal ou pássaro. Este animal ou pássaro seria designado a ele como seu espírito guardião, a quem ele poderia orar. Então o rapaz pintava o rosto com desenhos que simbolizavam o espírito guardião visto no sonho. Guardava-se parte da pele do animal guardião num saco, feito com a pele de outro animal guardião. A busca da visão não... O espírito, na verdade, já estava presente. Eles tomam consciência dele na busca da visão. Eles tomam consciência de que certas forças estão por perto. Não é necessariamente procurar uma aparição como um fantasma ou um espírito. É uma ligação, uma comunicação com os poderes superiores e com a sabedoria superior. E como eles concedem certas coisas a você. Como o padrinho de um certo rapaz
Em busca da visão, é minha função interpretar tudo isso para ele. Ele veio preparado, a tribo documenta tudo, então ele trouxe cadernos. Quando ele voltou, tinha tudo documentado. Mas ele ficava sempre repetindo uma coisa. Por mais que ele tentasse não ver, aquilo não saía da sua frente no local designado para a sua busca da visão, uma folhinha de grama. Ele olhava para cima e acho que estava procurando uma grande visão em algum lugar. Mas ele sempre voltava para aquela folha de grama. Então, eu disse, esse é o seu poder, filho. Aquela folhinha de grama. Ele disse, o quê? Eu disse, isso, a folha de grama. Você estava com muita pretensão, sonhando alto, estava pensando num grande urso, num grande lobo, num búfalo, numa águia ou coisa assim. O que os espíritos estão dizendo é que você tem a tendência de se achar extremamente importante. Por causa disso, você esperava que grandes coisas acontecessem. Eles puseram seus pés no chão e te fizeram pensar numa folha de grama. De maneira que o que você encontre para fazer na vida, talvez você ache que uma porta se fecha bem na sua cara para seus propósitos. Mas depois que essa situação em particular passa, você continua em pé. Aí você tenta de novo, talvez ainda não estivesse preparado. Mas você aceita e continua tentando. A capacidade de continuar em pé, de se manter em pé apesar de todos os contratempos, quaisquer que eles sejam, você vai aceitar. Fazer uma oferenda e agradecer à Mãe Terra. Há várias semelhanças entre as religiões encontradas pelas Américas do Norte e do Sul. Embora a cultura nativa-americana tenha evoluído através dos milênios, muitas características das primeiras religiões de caça sobreviveram. Definir se esses povos desenvolveram sua sociedade agrícola com ou sem a influência do Velho Mundo é uma questão controversa. Houve várias oportunidades para o livre desenvolvimento da agricultura na América. Alguns teóricos dizem que as mulheres nativo-americanas, tipicamente responsáveis por coletar sementes, ervas, nozes e bulbos, descobriram como dispor suas plantas numa horta próxima. As mulheres contribuíram com a história econômica plantando maize, ou seja, milho, na América do Norte, na América Central e nos Andes da América do Sul. As sociedades agrícolas, tanto no Velho Mundo quanto no Novo Mundo, aumentaram o valor das plantações dentro de suas crenças religiosas. Tornou-se comum atribuir características humanas a plantações ou a animais, uma prática conhecida como antropomorfismo. Assim como as culturas de caça faziam ritos e banquetes para dar graças e celebrar uma boa caça, os agricultores também passaram a praticar ritos de fertilidade. Plantar, germinar, semear e colher tornaram-se ocasiões para a celebração e idolatria. As sociedades agrícolas geralmente organizavam o calendário de festas em torno do ciclo de plantação. Esse calendário, por vezes, se tornava tão cheio de festas que o ano inteiro era repleto de cerimônias religiosas festivas. A vida religiosa nativa-americana, em geral, se caracterizava por seu cerimonialismo, no qual até um único passo assumia importância simbólica. As cerimônias nativas, então, passaram a ser chamadas de danças.
Os nativos norte-americanos, conhecidos como iroqueses, formavam uma confederação com as tribos líderes da região nordeste da América do Norte. Eles viviam ao sul e ao leste do Lago Ontário, não muito longe dos Algonquinos. Esta área agora é o estado de Nova York. Os iroqueses eram uma congregação das chamadas 5 Nações. As tribos Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga e Seneca. Todas essas tribos eram especialistas em guerra e em organizações políticas pacíficas. Por viverem numa área repleta de árvores de madeira de lei, construíram casas e paliçadas cercadas por terras de cultivo. Os homens pescavam, caçavam pássaros e matavam veados. As mulheres limpavam a terra e cultivavam milho, vagem e abóbora. A religião iroquesa refletia a importância da mulher na economia. O mito da criação dos iroqueses enfatizava o papel da grande deusa. Ela não era um ser supremo, mas ela cuidava das mulheres, do seu trabalho em casa e nos campos agrícolas. A grande deusa também fazia as plantações crescerem. Os iroqueses acreditavam que um homem sobrenatural era responsável pelo crescimento das plantações. Ele era o criador de trovões que traziam a chuva. As orações eram dirigidas ao criador de trovões na semeadura e mais tarde no outono, após a colheita. A época de plantio dos iroqueses começava em abril, iniciando um ciclo de trabalho árduo e festividades religiosas. O Festival do Bordo se dava quando a seiva escorria no início da primavera. Neste festival, as pessoas ofereciam graças e tabaco ao Ser Supremo, ao bordo e à floresta. Também na primavera, eles plantavam os 3 irmãos: milho, vagem e abóbora. No inverno, antes que os rituais de um novo ano começassem, os iroqueses humildemente confessavam suas transgressões rituais. A celebração de Ano Novo era feita durante 7 dias em fevereiro, quando as estrelas da Pleiade ficavam acima do horizonte no pôr do sol. A cerimônia era apresentada por 2 arautos, chamados Cabeças Grandes, usando fantasias de animal, ecoando os ritos de Ano Novo das tribos de caça. Os arautos advertiam as pessoas para que relatassem seus sonhos sob risco de ficarem doentes. Os sonhos eram então apresentados em forma de enigmas. Os membros da tribo tinham que adivinhar os sonhos e a resposta correta causava grande alegria na tribo. As tribos iroquesas usavam o festival de Ano Novo para extinguir o fogo antigo e acender o novo. Embora os iroqueses fossem um povo predominantemente agrícola, havia vários espíritos intimamente ligados à caça e às extensas florestas que os cercavam. Muitos deles eram vistos em visões. Pequenas pessoas invisíveis das florestas supostamente tomavam conta dos iroqueses e, com seus pequenos arcos e flechas, acertariam qualquer caça que desejassem. Os iroqueses também acreditavam em outros espíritos da floresta, chamados de rostos falsos, que possuíam rostos contorcidos, mas nenhum corpo. Esses espíritos eram tão assustadores que quem olhasse para eles ficaria paralisado e poderia morrer. A sociedade de rostos falsos iroqueses era composta daqueles que tinham sonhado com os rostos falsos durante uma doença. A sociedade os curava espalhando cinzas quentes sobre seus corpos. Após a recuperação, o paciente juntava-se à sociedade, usando uma máscara de madeira para retratar o espírito de um determinado rosto falso. Vemos uma evolução gradual a partir da época dos primeiros cultivos de abóboras por volta de 7.000 a.C., até o cultivo do milho, que começou entre 5.000 e 2.500 a.C. A tradição cultural mesoamericana evoluiu então gradualmente para a primeira cultura avançada, ou alta cultura, formada por volta de 2.000 anos antes de Cristo. As aldeias começaram a ser absorvidas por unidades territoriais maiores. Capitais emergiram. Centros cerimoniais floresceram. Primeiro, houve pirâmides de topo achatado, depois pirâmides com templos e palácios. As figuras de argila simbolizavam deusas da fertilidade e deuses da chuva. O deus serpente de plumas aparecia em obras de arte. Podemos chamar essa era de período pré-clássico, que transcorreu de 1000 a.C.
até 200 depois de Cristo. Exemplos desse estágio pré-clássico do desenvolvimento mesoamericano podem ser vistos nas culturas Pueblo do sudoeste e nas culturas do Vale do Mississippi. A seguir veio a Era Clássica Mesoamericana, que durou de 200 depois de Cristo até 900 depois de Cristo. A religião maia, presente no que é hoje o sul do México e a Guatemala, foi um exemplo primoroso de uma cultura mesoamericana clássica. Uma divindade maia muito poderosa era o destrutivo deus da morte. Esse deus era retratado tendo um crânio por rosto e um esqueleto a brotar do seu corpo decomposto. Com seu bando de demônios, o deus da morte morava no 9º ou mais profundo submundo. Seu reino era de fome, frio e sofrimento, o destino das pessoas más após a morte. As boas pessoas, por outro lado, reuniam-se num paraíso celestial. Entre elas havia guerreiros que tinham morrido em batalha, mulheres mortas no parto e aqueles que cometeram suicídio. Muitas mentes doentias tiravam as próprias vidas indo para essa terra maravilhosa. O culto ficava inteiramente sob o cuidado dos sacerdotes. Suas oferendas incluíam animais, legumes, flores e penas do belo pássaro Quetzal. Quando as guerras começaram a afligir a nação maia, seres humanos também foram sacrificados. Por volta de 1325 d.C., o reino azteca foi estabelecido no Vale do México, e isso marcou o início do período pós-clássico. Os sacerdotes aztecas reconheciam um tipo de deus superior, mas entre os deuses populares não havia nenhum ser supremo. O ser supremo, portanto, permanecia uma vaga entidade e várias divindades populares lutavam por esse papel. Um ser supremo em potencial era o deus tribal Huitzilopochtli, que teria protegido o povo durante a invasão do que hoje é a Cidade do México. Esse deus aparecia em visões como uma águia lutando com uma serpente, um aclamado tema mitológico que simbolizava o dualismo dos poderes superiores e inferiores. Huitzilopochtli também era deus do sol e dos guerreiros. Mas também havia outros deuses do sol. Quando os astecas conquistaram o Planalto Central do México, eles se apropriaram dos deuses da região, inclusive Quetzalcoatl, um deus trajando um manto das penas do pássaro Quetzal. Quetzalcoatl fazia o papel de herói cultural ancestral real e deus dos sacerdotes. Assim como outros deuses, ele estaria ligado ao mundo das estrelas. Ele era Vênus, a estrela Vésper que reaparece como estrela da manhã. A maioria dos deuses astecas era de deuses da fertilidade. A grande mãe Terra era a mãe dos deuses e dos seres humanos. Ela era parcialmente representada por uma serpente e devorava toda a sujeira causada pelos pecados humanos quando confessados a ela. Também havia Tlaloc, o principal deus da agricultura e também da chuva, responsável por reunir as nuvens. Durante as secas, os astecas sacrificavam crianças para agradá-lo. Um deus asteca da vegetação era chamado o Esfolado. O corpo dele era coberto com a pele de uma pessoa sacrificada, representando a nova camada de vegetação na primavera. Para os conquistadores espanhóis, os sacerdotes astecas eram sujeitos sujos e repulsivos, que fediam ao sangue sacrificado que manchava seus corpos. Suas orelhas eram constantemente perfuradas para extrair o sangue que ofereciam aos deuses. O lugar de culto mais impressionante era o grande templo que hoje fica na Cidade do México e era dedicado a Huitzilopochtli e Tlaloc. Durante a inauguração do grande templo em 1487, foram sacrificados nada menos que 20.000 prisioneiros de guerra. Quando os espanhóis e os índios ainda estavam em paz, o rei asteca, Montezuma, mostrou o templo ao líder espanhol, Hernán Cortés. O rei em pessoa tinha sacrificado prisioneiros naquela mesma manhã. Ele disse que se sentiu elevado após cometer o ato. Ele explicou a Cortés que se os sacrifícios humanos parassem, a ordem do mundo asteca entraria em colapso. As crenças astecas sobre os mortos eram semelhantes às dos maias.
Nas altas culturas da América Central, acreditava-se que o status social e o tipo de morte influenciavam o destino da pessoa no pós-vida. Portanto, as pessoas boas eram aquelas que levavam uma vida socialmente aceitável. A cultura Pueblo devia sua formação às influências prévias da cultura pré-clássica em geral do México. Os índios do Sudoeste, por volta de 2000 a.C., começaram a passar de coletores de sementes a agricultores. Suas casas de adobe, chamadas pueblos, tinham vários andares construídos sobre múltiplos terraços. Eles plantavam hortas nas margens dos rios para obter uma boa irrigação. Muitas preces e rituais focalizavam a necessidade de chuva e de umidade no seu ambiente desértico. Da mesma forma que na alta cultura mexicana, a agricultura pueblo era basicamente uma função masculina, embora as mulheres ajudassem a plantar milho, abobrinha, vagem, abóbora e tabaco. Embora a caça e a coleta tenham sido muito importantes para a economia pueblo, os produtos agrícolas eram sua principal fonte de alimento. Os pueblos podem ter sido a cultura mais secreta da América do Norte, mas os nativo-americanos em geral nunca aceitaram forasteiros em seus rituais religiosos. Eles acreditavam que o mistério sagrado evapora se exposto a forasteiros que não o compreendem. Os povos Pueblo do leste e do oeste seguiram diferentes padrões de política social. No oeste, os povos Zuni e Hopi eram divididos entre clãs que eram matrilineares, com relações ancestrais que seguiam a linhagem da mãe. As casas e os milharais eram propriedade das mulheres. Por outro lado, os pueblos do Rio Grande, no leste, dividiam suas aldeias em lotes patrilineares. Essas tribos então se dividiam em partes praticamente iguais, cada uma com ascendência paternal. A tribo Zuni, no oeste, que vivia perto da atual fronteira entre o Novo México e o Arizona, destacava-se como uma sociedade de complexidade impressionante. Como todos os povos pueblo, os Zunis sempre foram conservadores. Seu pueblo fica num lugar que eles ocupam desde 700 d.C. Esse aqui, esse círculo, ele representa o centro. Seus rituais pouco mudaram ao longo dos séculos. Todas suas cerimônias são integradas pela visão especial que os Zunis têm do simbolismo do universo. O céu é masculino e a terra é feminina. O ar e a luz do sol são masculinos. A terra e a água são femininas. Então, nós somos um produto de nosso pai e nossa mãe. E toda vez que pisamos, em cada passo que nós damos nessa terra, existe esse amor grandioso, esse carinho e também a cura que recebemos da nossa mãe. Cada vez que respiramos e nos expomos à luz do sol, nós absorvemos o mesmo do nosso pai. Portanto, é assim que vivemos aqui nessa terra. E essa cerimônia leva isso em consideração. Estamos sentados numa rogã. O chão da rogã é feito de terra. Quando entramos numa rogã e executamos a cerimônia, tocamos a terra. Por quê? Porque ela é a nossa mãe. Há poder de cura em nossa mãe. Há grande carinho e amor. Precisamos disso. E toda vez que inspiramos, recebemos o mesmo do nosso pai. Então, o outro universo, a energia, a força, está contido nesta cerimônia. Então, somos devolvidos ao equilíbrio por nossa mãe e nosso pai. E somos curados. Quando somos curados, nós recuperamos nossa coragem, nossa confiança, e essa é a nossa crença. Essa é a nossa mensagem. Nós, nativo-americanos, vivemos em harmonia com a natureza. Antes de 1700 d.C., várias aldeias que cultivavam o milho nas planícies a oeste combinavam a agricultura com a caça.
entre elas a tribo Pawnee, habitantes do atual estado de Nebraska. A cultura Pawnee era bastante peculiar e agrupava tradições tanto do leste quanto do sudoeste. Os Pawnees criaram o que podemos chamar de religião de pradaria. Era uma religião agrícola adaptada às extensas pradarias com ritos do milho, fraternidades de dança e chefes quase sagrados. Sua religião parcialmente descendia das religiões do México. A cada primavera, eles sacrificavam uma virgem à estrela da manhã. Ela morria por ferimentos à flecha. No século XVIII, nômades das tribos Dakotas e Algonquinas do norte chegaram às planícies. Eles foram expulsos de seu tradicional território de caça devido à expansão dos colonizadores europeus. Os acessórios culturais dos algonquinos e dos dakotas incluíam as tendas. Também adquiriram o cavalo e as armas de fogo com os brancos. Agora, esses novos imigrantes lutavam e faziam permuta com as tribos mais sedentárias, como os Pawnees. A fusão dessas culturas produziu a rica cultura da planície, que dominou a região oeste da América do Norte por pouco mais de 100 anos, entre 1750 e 1880. Foi a última das grandes culturas nativo-americanas independentes. Em meados do verão de 1832, o famoso pintor George Catlin vivenciou intensamente cenas da chamada medicina tribal entre o povo Mandan e um braço das tribos Dakotas. Segundo Catlin, a cerimônia Mandan tinha 3 atos. Primeiro havia um ritual que celebrava o desaparecimento da grande inundação, que para os Mandans era o começo da existência humana. Depois, a dança do touro, para pedir búfalos para a caça. E, por fim, os jovens da tribo eram convidados a se tornar homens e guerreiros. Catlin descreveu como os adolescentes Mandan se fortaleciam pela tortura no quarto e último dia do rito, quando já estavam enfraquecidos por falta de comida, bebida e sono. Em 4 dias de dança do sol, aprendíamos que você está ali para se sacrificar, para ter entendimento sobre o ciclo da vida. Então ficávamos ali durante 4 dias e sacrificávamos a única coisa importante para nós, ou seja, o nosso sangue, o nosso suor, e éramos privados dos prazeres mundanos durante aqueles 8 dias. Nós não considerávamos uma tortura. A tortura é o que se faz ao inimigo. Hoje, quase na virada do século XXI, a dança do sol ainda é praticada pelos índios da planície nas reservas. Eles jejuam durante 3 ou 4 dias. E também dançam, oram e recebem bênçãos dos curandeiros da tribo. A prática religiosa nativa-americana mudou muito nos tempos modernos. Enquanto vários membros das antigas tradições nativas assimilaram a cultura à sua volta, os restantes lutam para preservar as coisas que davam sentido a muitas gerações de ancestrais. Como acontece com a vida religiosa moderna em geral, ainda é incerto por quanto tempo conseguirão persistir. O mundo precisa respeitar a filosofia dos povos naturais, seja dos índios, africanos, asiáticos ou dos europeus. Essa filosofia de inter-relação é o que queremos dar ao mundo, mas ninguém deveria invadir as cerimônias de outra tribo e achar que vai conseguir entender e conhecer aquela tribo só de assistir às cerimônias, porque isso não basta.
até mesmo nos dias de hoje, esses ensinamentos continuam vivos e ainda são valiosos para nós. Infelizmente, muitos que fazem parte do nosso povo acham que precisam escolher. Escolher entre os conceitos mais antigos e os mais recentes. E quanto a mim, eu escolhi o caminho mais antigo. Ona